Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Isto te será por parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade, e disse: no cessar dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do restante dos meus anos. E disse: não verei ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem com os moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi, e foi arrebatada de mim como tenda de pastor. Cortei a minha vida como tecelão, ele me cortará do tear, desde a manhã até a noite me acabarás. Esperei com paciência até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou ou andorinha, assim eu chileava e gemia como a pomba. Alçava os meus olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Amém? Podeis tomar assento. Deus criou o homem com propósitos. E um desses desígnios nobres que colocou no coração de um ser humano foi governar. Quando Deus formou o homem para governar sobre todas as coisas. Deus colocou o homem com condições superiores a todos os outros seres, animais da terra. E fez o homem único animal a raciocinar. Deus colocou no homem duas características espetaculares que faz toda a diferença em nossa vida: o sonho e a perseverança. Deus colocou em nosso coração o sonho e perseverar no sonho que Ele nos deu. O homem é um ser feito para sonhar. Nesta vida nada é impossível para o homem que sonha e persevera. O homem tem ideais que passa a viver em função deles, até que consiga o seu intento. E tudo é resultado de um sonho. Tudo que nós vemos é resultado de um sonho.
Tudo que o homem constrói, tudo que o homem busca, é resultado de um sonho e da perseverança. Sonhamos e perseveramos para conquistar. Se nós não sonhamos e não perseveramos, não há conquista. Muitas vezes temos que sonhar, mas perseverar. Passar pelo processo das lutas, das guerras, para que possamos alcançar o nosso objetivo. Vivemos pelos nossos ideais. Se uma pessoa está doente, qual é o seu ideal? É ser curado. Qual é o ideal de uma pessoa que uma enfermidade tomou conta do seu corpo? É buscar a cura, e ele tem esse ideal de ser curado, e ele tem um sonho de ser curado, e ele vai buscar até que ele consiga. Se tem fome, o seu ideal é ser alimentado. Conta-se a história de um homem que foi encontrado morto em uma caverna de uma mina de diamantes. E aquele homem, ele saiu no ideal de enriquecer, e ele encontra uma mina, e ele passa a viver em função daquela mina de diamante. E passado muito tempo, deram falta daquele homem, ele não retornava mais, ele não negociava, e foram atrás dele até chegar à mina. E chegando na mina, encontraram ali o esqueleto daquele homem, abraçado com uma porção de diamantes. E aquele homem, ele escrevia diários de tudo que ele estava realizando, e foi encontrado em seu diário escrito que ele daria toda aquela fortuna por apenas um copo de água. Tudo que ele tinha conquistado, ele tinha se esquecido do essencial, que era a água. E ali ele escreveu: eu daria tudo que eu conquistei se alguém me desse agora um copo de água. Os nossos sonhos, eles precisam ser perseguidos, mas nós não podemos esquecer o que é ideal, o que realmente nos leva a ir à frente. O sonho e a perseverança nos leva a conquistar tudo que pensamos ser o ideal. Porém, muitos esquecem que o imprevisto governa a vida. Que nós temos imprevistos na vida. E que o imprevisto é o que governa a vida. Este homem, ele sai em busca do seu ideal, ele queria enriquecer, mas ele se esquece do essencial, que era a água. O arquimilionário grego Onassis, ele ficou doente, com paralisia facial, e toda a sua fortuna não foi suficiente para curá-lo. Ele abriu mão de muitas coisas durante o processo da vida, e quando ele está riquíssimo, toda aquela riqueza não conseguiu dar a ele o prolongamento dos seus dias. O rei Ezequias, ele está no apogeu do seu reinado. Segundo os historiadores, ele tinha aproximadamente 39 anos de idade, quando veio essa enfermidade. Ele começa a governar com 25 anos, e ele faz uma revolução na sua pátria. Ele enriquece, ele prospera, ele busca Deus, e ele tem uma intimidade com Deus, e ele enriquece muito, traz muita prosperidade. Mas chega um momento que Deus dá uma ordem ao profeta e diz: olha, vai ao rei Ezequias e diz a ele para preparar a sua casa. Guarda a sua casa. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele tinha colocado a nação em ordem. Ele tinha colocado todas as finanças da nação em ordem. E Deus dá apenas uma palavra para ele: põe a tua casa em ordem, porque morrerás. Deus dá um aviso a ele que algo precisaria ser feito antes da sua partida.
põe a sua casa em ordem. Muitas vezes nós estamos obstinados por riquezas, nós estamos obstinados em conquistas e nos esquecemos daquilo que é essencial, daquilo que é necessário. Quantos esquecem a própria vida, a própria saúde, o próprio relacionamento familiar em busca de riquezas? Então o rei Ezequias, ele era um homem muito próspero. Ele tinha feito grandes conquistas. Ezequias era lembrado por estupenda vitória sobre Senaqueribe, seu exército. Venceu uma batalha contra 185.000 soldados, sem empunhar a espada ou as suas armas de guerra, apenas pedindo na intimidade com Deus que o livrasse. Deus tinha livrado ele de ataques terríveis. Deus tinha levantado homens de guerra ao seu lado. Ninguém poderia destruí-lo. Senaqueribe era um dos grandes conquistadores da época. Tinha conquistado várias terras. E disse, olha, eu vou conquistar a sua terra. Manda recados. E ele simplesmente, ele pega a carta de Senaqueribe, ele vai diante do altar e diz, Senhor, aqui está Senaqueribe dizendo que já destruiu muitos reinos, e derrubou muitos deuses. E ele diz, mas na verdade deuses não eram, apenas estátuas, apenas monumentos, mas ele está dizendo que vai derrubar o Deus Todo-Poderoso. E Deus, ao ouvir aquela oração, Deus diz, eu guerreio por você. E numa única noite, 185.000 soldados perecem. Todo o exército de Senaqueribe. E Senaqueribe, ele entra em desespero e volta para a sua terra e é morto por um dos seus filhos. Nós podemos ouvir essa história e falar assim, mas 185.000 soldados mortos numa única noite? Está nas crônicas dos reis. Não é apenas algo que está na Bíblia, está na história dos povos, esse feito que Deus fez. E dizem eles que foi um ataque de ratos no deserto, que mordia os pés dos soldados e ali dava uma febre e eles morriam. Isso é o que está no livro dos reis, dos povos que atacaram o povo de Deus. Não é apenas o povo de Deus que está contando essa história. Essa história está em Crônica dos Reis. Então o fato de termos grandes conquistas não nos permite parar de sonhar e de perseverar e de buscar aquilo que é essencial. Jesus dá uma parábola e diz, um certo homem, ele vê diante de todos os celeiros, ele diz assim, olha minha alma, descansa, olha o que você tem. E Jesus diz assim, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que será feito de tudo isso? Por isso, a palavra vem para o rei Ezequias dizendo, olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quantas pessoas, se tivessem esta oportunidade de ter um profeta ao lado, e o profeta falar, olha, conserta a tua vida, muda essa situação, olha essa vaidade que você está vivendo, esse egoísmo que você está vivendo, essa mágoa que você está carregando, não vai te levar a lugar nenhum. Se todos tivéssemos um profeta, ou dessemos ouvido aos profetas, Ezequias está ali, e Deus, ao invés de simplesmente tirar o sopro da vida dele, diz, Isaías vai lá e prepara. Porque eu tenho um grande amor pelo rei Ezequias. Diz a ele preparar a sua casa, porque ele vai morrer. E quantas vezes Deus está nos falando? Olha, perdoa, libera perdão. Olha, busca o Senhor, honre ao Senhor.
Com tudo que você tem, honre ao Senhor, dá louvores ao Senhor. Um outro rei, ele foi viver como um animal no campo, porque não tinha dado glória a Deus. Não reconhecia a Deus como soberano. E na sua vaidade, ele dizia, eu sou grande, eu posso todas as coisas. E Deus um dia diz, olha, você vai comer capim como um animal. Deus tem levantado os profetas para dizer, o tempo está chegando. Estamos muito próximo da vinda do Senhor Jesus. Põe em ordem a tua casa. Então, o fato de Deus ter nos ajudado em outras batalhas, não vão impedir do inimigo tentar contra a nossa vida. As bênçãos de ontem não garantem a bênção de hoje e nem de amanhã. Conquistamos ontem. Não podemos apenas viver das bênçãos de ontem. Temos que conquistar hoje e temos que conquistar amanhã. Deus nunca permite vir tentação que nós não possamos suportar. Tudo que vem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Deus está permitindo para que haja um crescimento. Deus nunca permite algo que nós não possamos vencer. Eu vou desistir, eu vou parar. Quantas pessoas estão com um pensamento de derrota, ao invés de ter um pensamento de sonhos, de objetivos e de perseverança? Eu vou parar, eu estou cansado. A palavra do Senhor diz que Deus permite muitas coisas para que nós possamos avançar, crescer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, diz assim: ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação também dará o escape, para que a possais suportar. Todo o mal que vem sobre nós, o Senhor nos dará o escape. Nunca declare que não tem jeito. Nunca declare que não pode. Nunca declare que é o fim. Então a palavra, ela vai nos trazendo, ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. A pergunta, por que nós estaremos falando hoje sobre Ezequias? Porque tudo que foi escrito é para aviso nosso. Onde ele errou, nós não precisamos errar. Onde ele conquistou, nós possamos conquistar. Olhar para esses homens, não cometer os mesmos erros deles, mas aonde eles acertaram, acertar também. Essas duas características que Deus colocou à disposição do homem, levou o rei a orar, ao receber a péssima notícia da sua morte. A Bíblia diz que chorou, abriu o seu coração. Ezequias, quando ele recebe a notícia, diz o versículo 2: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Voltou o seu rosto para a parede. Não apenas é uma atitude de oração, há um simbolismo muito grande nessa atitude. Ele voltou as suas costas para tudo que ele tinha conquistado e buscou a face do Senhor. Porque naquele momento ele não poderia se apegar a nada das suas conquistas. Ele não poderia dizer, não, mas eu tenho muito dinheiro, eu tenho os melhores médicos. Nada naquele momento poderia mudar aquela situação. Porque assim diz o Senhor:
põe a tua casa em ordem, porque morrerás. Era um decreto. E ninguém poderia mudar aquela situação. Então ele faz um simbolismo virando as costas para tudo aquilo que ele tinha conquistado. E ele busca a face do Senhor. O único que poderia mudar aquele decreto. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e essa cidade, e defenderei esta cidade. Deus faz um sinal, Deus dá um sinal para você saber que eu estou contigo. Eu vou continuar te defendendo. E eu vou defender essa cidade. Ninguém vai te tocar. Nesses 15 anos que eu vou te acrescentar, eu continuarei contigo. Moisés no deserto, um dia Deus chega para ele e diz: Moisés, eu estou enojado desse povo. E eu não vou mais com vocês. Eu vou enviar um anjo. E Moisés diz: eu não darei um passo nesse deserto, se o Senhor não estiver comigo. Quantas vezes nós pensamos que podemos continuar a nossa caminhada sem Deus? Não, mas agora eu estou bem. Eu agora estou rico. Eu agora conquistei. Agora eu tenho tudo. Louco. Hoje mesmo pedirão a tua alma. Hoje mesmo. O rei Ezequias, ele tinha essa consciência de que o essencial na vida dele não era riquezas, não era o reino, mas era a presença de Deus. Era saúde. Ele queria viver mais. Mas Deus, conhecendo o seu coração, Deus dá a resposta. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade. Isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Deus não volta a sua palavra para trás. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. O sol, ele passa e ele não volta no mesmo dia. A sombra vai avançando. Mas um sinal que retrocedeu 10 graus. O sinal o relógio do sol. Deus dá outro sinal, dizendo: olha o tempo, eu faço o tempo voltar. Foram sinais que Deus vai dando a ele. E a partir do versículo 9, é uma canção que o rei Ezequias faz. Uma canção de louvor. Do versículo 9 até o de número 20, tudo é louvor, agradecendo a Deus pelo que ele estava fazendo, pelo que ele iria fazer. No versículo 10 ele disse: no cessar dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do restante dos meus anos. No cessar dos meus dias. Essas duas características, o sonho e a perseverança, fazer a diferença de tudo que Deus criou no homem. Então, Isaías, ele começa agora do versículo 9 ao número 20, louvor, adoração a Deus.
O homem, quando recebe o dom da vida, ele deve aprender a adorar a Deus, a buscar a Deus, reconhecer Deus na sua vida. E o rei Ezequias, ele escreve um poema do versículo 9 até o de número 20. E a oração de falar com o Criador, ele foi buscar aquele que poderia mudar toda e qualquer situação. Versículo 16, ele diz assim: Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Senhor, me cura e me faze viver. Eu tenho observado em nossos dias, a maior enfermidade que nós estamos enfrentando é uma enfermidade mental. Como a geração está enferma. Como deixamos os nossos filhos enfermos. Ao andar pelas ruas, nós estamos vendo a loucura na humanidade. A loucura. Jovens se identificando: eu sou um gato, eu sou um animal, eu sou um cachorrinho. Mulheres passeando no shopping com coleira, andando de 4. Há uma enfermidade mental no mundo. O mundo está se perdendo, não apenas no corpo, mas na mente. A pior enfermidade que a nossa geração está enfrentando é a geração mental. As pessoas estão adoecendo mentalmente. Então Isaías, ele diz: Senhor, por essas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. O desejo de viver, o desejo de produzir, o desejo de multiplicar, o desejo de acrescentar, o desejo de deixar na história. Por que nós estamos falando hoje de um homem chamado rei Ezequias? Porque nos poucos anos da sua vida, ele deixou história. Ele deixou um legado. O que nós estamos deixando hoje para a geração futura? Será que alguém poderá contar sobre a nossa vida? Será que os nossos filhos vão falar o quê sobre os nossos dias? No versículo 22 ele diz: também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Qual será o sinal de gratidão que me leva a ir à casa do Senhor? Algo que o povo está perdendo: o sinal de gratidão. O que me leva a estar na casa do Senhor? Por que estar na casa do Senhor? A enfermidade do espírito, a enfermidade da alma, da mente e do corpo, não permite o ser humano entender para que ele foi criado, ou por que ele foi criado. Por isso não há gratidão. Muitas vezes nós podemos pensar: por que não há gratidão? Porque não há busca. Nós não viramos as costas, nenhum momento, para aquilo que nós conquistamos. O nosso olhar sempre está naquilo que nós conquistamos. E nós estamos como o homem da caverna hoje. Eu troco tudo que eu tenho por um momento de paz. Eu seria capaz de abrir mão de muitas coisas que eu conquistei para ter um momento de paz. Quantos homens riquíssimos hoje estão dizendo: eu não tenho prazer na vida. Eu não tenho alegria na vida. Então, este homem, ele daria parte da sua fortuna por um pouco de água. Quantas pessoas estão entregando a sua fortuna por um momento de paz, de alegria? Buscam alegria nas coisas passageiras, carnais, na bebida. Quantas pessoas gastam fortuna em uma garrafa de vinho? Nada contra,
Mas quantas pessoas são capazes de comprar uma garrafa de vinho 3 mil, 4 mil, 30 mil, mas não são capazes de investir na obra de Deus, de ter uma gratidão a Deus? Era isso que o rei Ezequias, agora, ele está relatando. Também dissera Ezequias: qual será o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Que sinal eu devo dar a Deus que eu sou grato? Que sinal eu entregarei a Deus pela gratidão por tudo que Ele fez? Eu tinha um decreto de morte e Ele me livrou da morte. Parece que Deus é limitado por nossa vida de oração. Ele não pode fazer nada pela humanidade, a menos que alguém lhe peça para fazer. Esse foi John Wesley que deu essa palavra. Parece que Deus é limitado por nossa vida de oração. Ele não pode fazer nada pela humanidade, ao menos que alguém lhe peça para fazer. O rei Ezequias, ele poderia ouvir aquele decreto, e como tinha vindo de um homem de Deus, ele falar: realmente é verdade, eu vou morrer. Entrar em depressão, se fechar no seu palácio e esperar a morte. Mas algo faz ele se levantar: o sonho de produzir, a perseverança e entrar para a história, e ser exemplo para alguém. Mas o conselho que Deus dá é: põe em ordem a tua casa. Ah, mas eu já fiz tanto pela nação, eu já fiz tanto pela minha empresa. E Deus diz: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. O Senhor, Ele dá sinais para Ezequias. Olha, você será guardado, a cidade será guardada pela sua causa, por você eu vou guardar a cidade. Outro sinal que eu vou dar: o relógio de Acasa, ele vai retroceder 10 graus. Você saberá que eu estou nesse negócio. Você saberá que eu estou cuidando de você. Então, nós temos que buscar a presença de Deus. Não importa quantos anos você vai viver. O importante é como você vai viver. O importante não é a vida, e sim o propósito para se viver. O importante não é a vida, mas o propósito que te faz viver, o que te faz sonhar, o que te faz projetar. Isso é importante. Tem pessoas que viveram 70 anos, 80 anos, 100 anos, e a sua passagem é nula. Jesus viveu 30 anos. Com 30 anos ele começa a mudar a história da humanidade. Com 33 anos ele faleceu, crucificado. Jesus mudou a história da humanidade. Hoje nós podemos ler antes de Cristo e depois de Cristo. Hoje há uma luta para tirar das escolas o antes de Cristo e o depois de Cristo. Mas o que ele fez, ninguém vai tirar. A vida que ele trouxe, ninguém vai mudar. Então temos que buscar motivos para viver, motivos para continuar. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 5, no versículo 5 em diante, diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, a qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ainda que filho, aprendeu, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica, a qual podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Apóstolo Paulo está trazendo esta carta e ele diz, olha, vocês já deveriam ser mestres nesse assunto. A igreja já deveria ser mestre no assunto de aliança com Deus. Mas ainda somos meninos. E nós temos que falar as coisas com muito cuidado, para as pessoas não se melindrarem. Olha, não fale sobre dízimo. Tem pessoas que vão embora. Tem pessoas que não vão crer. Tem pessoas que vão falar que você é ladrão. Sabe? É isso que Paulo está falando. Sobre aliança. Sobre os rudimentos da fé. Acabei de pregar que Deus, ao ouvir uma oração de um homem, diz para ele, eu vou te dar vida e eu vou manter uma aliança que eu tenho com você. Ezequias não era próspero só pelo seu conhecimento. Quando diz, se prepara porque você vai morrer, Deus está dizendo, se prepara porque você é mortal. Tudo que ele tinha conquistado, vitória sobre Senaqueribe, foi resultado de aliança com Deus. O homem que tem aliança com Deus, quando ele coloca o seu rosto na parede, o seu joelho no chão, os céus vêm ao seu favor. Se nós não aprendemos aliança com Deus, nós ainda vamos procurar, olha, nos fale de coisas leves, nos fale de coisas repentinas. Mas se é uma igreja preparada, ela quer ir profundo na palavra. Ela quer viver o espiritual, aquilo que Deus tem preparado. E a grande pergunta que nós temos que fazer, que sinal eu devo dar que eu tenho uma aliança com Deus? Qual é o sinal? Quando eu pego um valor e eu digo, não, esse valor é muito alto, eu não posso investir no reino. Teu Deus ainda é o dinheiro. Você ainda confia no dinheiro. Você não confia em Deus. Você não é capaz de dizer, quem colocou isso nas minhas mãos foi Deus. Como eu não confio em Deus, eu não invisto no reino de Deus. O rei Ezequias, ele toma uma decisão. E a pergunta que ele traz, também disser Ezequias, qual será o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Passado mais de milhares de anos, apóstolo Paulo traz novamente Melquisedeque, rei de Salém. Aí você vai se perguntar, onde está escrito sobre Melquisedeque? Quem é Melquisedeque?
E Paulo está dizendo, é Cristo. É Jesus Cristo. Lá em Gênesis, no começo da palavra, no começo da vida, capítulo 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Melquisedeque vai no caminho com Abraão e faz uma aliança. Ele tem o pão e o vinho. Jesus é o pão e o vinho. Ele nos chama para uma aliança. A palavra diz, põe a tua casa em ordem. Entra com sabedoria na palavra. Ah, mas eu vim aqui hoje só buscar uma bênção. Eu vim aqui buscar um milagre hoje. O maior milagre é andar com Jesus. Não tem como você andar com Deus e não prosperar. As suas orações serão ouvidas, serão respondidas. Ele vai cuidar de você e vai cuidar da cidade em que você habita. Essa foi a palavra dada ao rei Ezequias. Ezequias, olha, eu vou te dar um sinal. E o sinal é, eu vou te guardar e guardar a cidade. E eu sou o dono do tempo. Eu faço retroceder o tempo necessário. Se a única pessoa que pode retroceder o tempo é Deus. Em Joel ele diz, eu restituirei o tempo perdido. Eu posso restituir o tempo que foi roubado. Muitas pessoas estão hoje, mas eu perdi o meu tempo. Na aliança com Deus, Ele restitui o tempo que você perdeu. Porque o importante não é 100 anos ou 200 anos. O importante é a qualidade do seu tempo. Qual é a qualidade do seu tempo? Qual a qualidade do nosso tempo? Então Paulo está dizendo a uma igreja, dizendo, olha, vocês ainda precisam de alimento mais forte. Porque vocês não entenderam os rudimentos da fé. Passado milhares de anos, da semana eu dizia, assisti um documentário da Síria. Quando nós ouvimos a Síria foi atacada, foi destruída. Os cristãos foram atacados e os seus negócios foram destruídos, as suas casas foram destruídas. Ouvi o testemunho de um homem que dizia assim, bastava eu negar Jesus, eu estaria rico. Porque eles me propuseram, se eu negasse Jesus, eu continuaria com o meu negócio e ainda eles investeriam no meu negócio. Mas eu decidi que eu não posso largar Jesus. E ele mostrava a casa que ele estava vivendo e ele estava dizendo, estou vivendo de favor, mas eu não abro mão de Jesus. Porque a nossa vida não é apenas esta vida. E não é evangélico. Quando eu falo cristão, não é evangélico. São católicos, ortodoxos, que largaram, viraram as costas para os seus negócios, mas não viraram as costas para Deus. Por isso Paulo diz, eu prego a uma igreja que ainda precisa de leite. Seria tão bom se nós já estivéssemos preparados para comer comida sólida, para buscar algo mais sólido, fazer uma aliança com Deus. Nós poderíamos já estar avançando muito mais com a igreja nesse local, se todos aqui falassem o nome de Jesus.
E cada domingo não viesse apenas com a preguiça que vem, mas trouxesse mais 2 e mais 3. Se nós estivéssemos empenhados em falar de Jesus, e não levantar pela manhã com uma preguiça danada, dizendo, mas que hora começa, hein? Ou que hora termina? Vamos restaurar o tempo. Há um decreto de morte. Põe a tua casa em ordem. O que eu vou subir ao templo, o que eu devo levar ao templo. Também dissera Ezequias, qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Como eu devo subir à casa do Senhor? Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Quando você vem à casa de Deus, venha para louvar a Deus, venha para entregar o melhor. Vire as tuas costas para tudo que você conquistou. Porque numa noite pode desaparecer tudo. Louco, hoje mesmo podem te pedir a tua vida. Mas eu sou tão jovem. O mundo está repleto de jovens. Os cemitérios estão repletos de jovens. Nós temos ouvido todos os dias que atletas em nosso país têm padecido de infarto e ninguém diz o porquê e nem como. Jovens que estão praticando esportes estão perdendo a sua vida. Ponha-te de pé. Ponha a tua casa em ordem. Jesus está voltando. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Ezequias buscou uma aliança com Deus. Paulo, ele nos ensina, olha, Melquisedeque é uma ordem eterna. Abraão não teve dúvidas, tomou 10% do que tinha e entregou na mão de Melquisedeque. E Melquisedeque então começa a cuidar dos negócios de Abraão, da cidade onde Abraão estava e da sua geração futura. Ou nós aprendemos aliança com Deus, ou estaremos enganados pelas mídias. Cuidado, vão tirar o seu dinheiro. Cuidado, estão roubando a tua prosperidade, estão roubando o teu entendimento de Deus. E você não se apercebe. Fale com Deus nessa manhã. Busque um sinal de Deus. Busque um sinal. Jacó era um homem duvidoso. E ele disse, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der o que comer, o que vestir, se o Senhor me guardar nessa caminhada que faço, eu darei dízimo de tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos. Mas cumpra. Porque muitas vezes você já fez uma aliança com Deus e voltou atrás. Continua na perseverança. Sonha e seja perseverante e entregue a sua vida a Deus. Chama a Deus para os seus negócios. Chama a Deus para a sua casa. Chama a Deus para a sua vida. O Senhor vai te acrescentar anos de vida, anos de bênção. Longevidade é a promessa do Senhor. Fale com Deus nessa manhã. Faça um propósito diante de Deus. Senhor meu Pai, somos gratos, Senhor, por tudo que tem ministrado ao nosso coração. Senhor, somos gratos, Senhor, pela ordem de Melquisedeque, que permanece até hoje e tem cuidado desse lugar e tem cuidado da nossa vida. Senhor, tudo te pertence, tudo é teu. Senhor, que a nossa vida, Senhor, ela traga marcas nesse lugar. Senhor, que a nossa vida não seja em vão nesse lugar. Senhor, abra o coração do povo desse lugar. Senhor, coloque palavras em nossa boca. Senhor, que possamos falar da tua casa nesse lugar. Que possamos nos levantar pela manhã com alegria de estarmos na tua presença. Que sinal levarei eu à casa de Deus? Senhor, receba nossas ofertas nessa manhã. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor. Senhor,
esteja conosco. Senhor, restitui o tempo perdido. Senhor, derrama bênção sobre bênção. Dá a bênção da prosperidade sobre o teu povo. Senhor, dá a bênção da saúde, a bênção da paz. Senhor, a bênção da saúde emocional, que tantos estão, Senhor, sofrendo nessa área. Cura esta nação, cura a nossa casa. Senhor, é o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus.